É o seguinte, pastor João, e essa é uma pergunta que eu faço para você também que está aí nos assistindo. Coloque aí a sua resposta. A igreja brasileira, ela tem despertado em sua vida de oração neste tempo de pandemia? Coloque aí, sim ou não? Coloque nos comentários. Sim, ela tem despertado. Não, ela não tem despertado. E se você quiser justificar a sua resposta, fique à vontade aí para comentar o que você quiser, tá certo? Mas eu quero saber aqui do pastor João, é até interessante, né? A gente pergunta isso aí, cabe para nós até uma pesquisa, né? Nesse sentido. Naquilo que o senhor viu, ouviu, né? Nesse tempo aí de pandemia, em relação à igreja, oração, agora nós tivemos aí, recentemente, eu acho que já está terminando, ou terminou, não sei como é que está essa questão aí, da guerra aí, né? Que foi algo terrível, né? Mas, enfim, nesses tempos difíceis, o senhor acha que a igreja ela tem se despertado um pouquinho na vida de oração? Ou ainda ela está um pouco meio sonolenta? O que o senhor acha? Eu acho que são as duas coisas andando juntas, sabe? Porque no começo da pandemia, nós tivemos assim, nós fomos empurrados, né? Nós fomos empurrados pela graça de Deus para a oração, não teve jeito, né? O sujeito que era crente de verdade mesmo, se ele já orava, a oração dele se intensificou, né? Naquela situação toda de lockdown e distanciamento e máscara e culto, suspensão de culto e tudo mais, né? Então, eu acho que teve sim, um momento assim, que nós fomos empurrados para um lugar de oração. E Deus faz isso conosco, né? Nas horas de aperto, a gente clama a Deus, e tem que ser mesmo. Né? Só que não pode ser só na hora do aperto, né? Mas deve ser um estilo de vida para nós. A oração deve ser um estilo de vida. E por isso que eu estou fazendo questão de me disciplinar, né? Então, aquilo que eu citei antes, era para ter citado agora. Eu citei antes da hora, era para citar agora. Que é, por exemplo, essa questão de que a nossa denominação, por exemplo, lançou, né, esse movimento nacional de oração, que foi até anterior, acho que foi em 2019. Então, veja, antes da pandemia, a nossa igreja já começou um movimento, a ideia, o projeto, né, foi passado lá numa Assembleia Geral, sobre o projeto do Movimento Nacional de Oração. Foi anterior à pandemia. Né? E aí ele se encaixou perfeitamente no cenário de pandemia. E a ideia não era para ser resposta à pandemia, era para ser um despertamento da nossa igreja, né? Anterior a qualquer tipo de crise pandêmica. E a gente viu que agora isso caiu como uma luva, né? Atingiu o tempo, cobriu o tempo de pandemia, agora estamos passando por essa situação de guerra, e nós não sabemos o que vem pela frente, entendeu? Então eu acho assim, é muito importante que a gente sempre tenha consciência de que nós oramos menos do que deveríamos. Eu acho que houve avanço, sim, e tem também uma coisa, pastor Edemir, sempre houve pessoas que oraram. Né? A gente vê que é igual a situação de Elias, né? As 7.000 que nunca dobraram o joelho a Baal. Então, você vai, as igrejas pentecostais sempre foram no monte orar, as igrejas tradicionais, históricas, sempre houveram pessoas orando, entendeu? Ainda que não sejam números expressivos, mas igual eu te falei mesmo, né? Esses dois casos que eu citei lá no começo, das irmãs, isso aí fazem anos, não é agora que começou, não é na pandemia. Elas oram há anos já. Anos a fio que elas toda terça-feira vão lá e quinta-feira vão lá. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente precisa ter consciência de que nós precisamos melhorar nesse sentido, né, sempre, né, porque nós não podemos nivelar por baixo, mas é sempre melhorar nesse sentido, mas também eu não sou pessimista, eu acho que sempre houve gente orando, sempre houve, e nesse tempo de pandemia aumentou, teve gente que despertou mais para a oração, né. É claro que nós temos muito que melhorar, né? Nós temos espaço para melhorar. Por isso que eu fiz questão de começar a noite de oração. Toda primeira sexta-feira eu vou convocar o povo para ir lá para a gente orar. Pelo menos uma vez por mês nós vamos estar lá, primeira sexta do mês, orando. Por quê? Porque nós entendemos que isso é uma necessidade.
Como eu falei num vídeo que a gente fez aquele dia lá no presbitério, né? É um senso de necessidade, que isso é importante. A oração não é apenas para eu pedir coisas para Deus, é relacionamento com Deus, né? Oração é relacionamento com Deus, é obediência ao que Deus mandou a gente fazer, Ele mandou a gente orar. Então, isso é fundamental. Então, ao mesmo tempo que a gente ainda precisa crescer muito em várias dimensões, né, nesse sentido, nós podemos olhar com uma certa alegria, porque sempre houveram pessoas que oraram nas igrejas, e de uma certa maneira cresceu um pouco essa consciência na vida de muitas pessoas, né? Então eu acho isso muito legal. E permita a Deus, por exemplo, no nosso presbitério, nossa torre está funcionando, está sendo muito abençoada, nós temos alguns horários vagos, mas é pouco horário, se não me engano é 2 às 3 da manhã, 3 às 4 da manhã, que é um horário mais difícil das pessoas se dedicar, mas de maneira geral, e tem um horário das 8 às 9, que é um horário também onde tem culto, tem atividades. Mas tirando esses 3 horários, todos os outros tem pessoas orando, né? Então nós temos pedido a Deus que esses horários vagos preencham também, né? E tem alguns horários que não tem uma pessoa, tem 4, 5 orando. Então, assim, eu vejo isso como algo positivo, né? Eu vejo como algo positivo e peço a Deus que isso se multiplique cada vez mais. Por isso eu estou fazendo muita questão de às 8h30 estar agarrado lá na oração com os irmãos, porque aí à meia-noite já vou firme, meia-noite, a 1 estou lá agarrado também, e aí já peguei também um plantonista das 9 ao meio-dia, agarrado lá também. Por quê? Para eu me disciplinar, porque eu tenho que orar e tal, né? E Deus está me dando oportunidade. Então eu vejo assim, Deus está abrindo oportunidades para nós. Ele está abrindo oportunidades para a gente orar. A pandemia foi uma grande oportunidade que Deus deu, de muita coisa, e principalmente da oração, né? Então, e eu estava lembrando de um texto bíblico, irmão Ademir, eu vou citar aqui, que eu gosto muito, que fala de oração, né? 1 Pedro 5:7, 1 Pedro 4:7, né? Deixa eu olhar aqui. 1 Pedro 4:7, olha que interessante, ele fala assim: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrio a bem das vossas orações. Então, o fim de todas as coisas não é no sentido de término, vai terminar tudo. Não, no sentido de alcançar o propósito que Deus tem. O fim no sentido de vai alcançar, as coisas estão caminhando para atingir o objetivo que Deus quer que atinja. Você está olhando a sua volta, você está vendo o que está acontecendo. Vai atingir o propósito que Deus quer que atinja. Vai cumprir a sua palavra. Então, sejam sóbrios e criteriosos para o bem das vossas orações. O que quer dizer? Para que você se dedique àquilo que é principal, que é inegociável, que é a oração. Você está vendo o que está acontecendo à sua volta? Sim. Não é o fim, porque guerras e rumores de guerra é apenas o princípio das dores, né? Então não é o fim, mas vai afunilar para aquilo que Deus quer. Então, por causa disso, você seja criterioso e sóbrio para que você possa se dedicar à oração. Então, olha só. Então, eu vejo assim, a igreja brasileira as duas realidades caminhando junto. Muita gente que não ora, mas muita gente que ora, né? E espero em Deus que aqueles que oram possam influenciar os outros a orarem, e que aqueles que não estão orando percebam a oportunidade, como eu falei naquele vídeo com você. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, porque Deus está dando oportunidade para nós, né? Nós não temos perseguição, como existe em outros lugares, né? Nós podemos nos reunir, nós podemos orar no carro, em qualquer lugar. Então, eu sempre digo assim na igreja, enquanto você pode, queira, porque uma hora você vai querer e não vai poder. Né? Eu falava isso antes da pandemia, muito antes. Né? Eu falava, enquanto você pode, queira, meu irmão. Enquanto você pode, queira. Queira vir ao culto, queira vir à escola dominical, queira participar da reunião de oração, queira orar, porque uma hora você vai querer e não vai poder, por N motivos. Né? Então, no caso da pandemia, nós não tivemos um período que nós não tínhamos como ir ao templo. Nós não podíamos ir ao templo. Aí o sujeito queria ir e não podia. Né?
E também não só por causa de impedimentos das circunstâncias de governo, de política, de pandemia, mas às vezes da nossa própria limitação física. Vai chegar um momento, eu fui visitar um irmão essa semana que fez cirurgia nos olhos, e aí ele ainda falou, pastor, estava lembrando, o senhor sempre fala, né, enquanto você pode, queira, porque uma hora você vai querer e não vai poder. A sua saúde, a sua condição física, sua condição mental, né, vai uma hora impedir você de fazer aquilo que antes você podia e não queria. Talvez você vai querer e não vai poder. Então essa é uma palavra de alerta, para que enquanto você pode, queira, participe, ore, engaje em tudo que for possível, culto, vigília, oração, louvor, participa. Porque a hora que Deus falar não pode mais, você fala, graças a Deus, enquanto eu pude, eu quis e eu nadei de braçada. E é verdade. Eu sempre falo o seguinte, pastor, Deus sabe, né, certinho e direitinho como nos levar rapidamente aos seus pés. Né? Deus sabe. E realmente a gente pode observar que muitas pessoas na igreja passaram a buscar mais a presença de Deus, outros, né, se afastaram da presença de Deus, mas foi um tempo que, penso eu também, que em partes aí, né, houve esse despertamento espiritual, e que Deus continue abençoando, né, ricamente. Eu quero até colocar aqui um comentário do meu querido irmão Eric, né, e ele falou assim, nesse tempo de pandemia, me despertou muito mesmo, ainda mais, né, na IPI Parque dos Pássaros, onde ele está frequentando, a igreja onde eu sou pastor, e tivemos muitas campanhas de oração em casa, foi uma bênção.